Bom dia, queridos. Podemos nos colocar de pé? Em Apocalipse 15, de 2 a 4, diz: Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé junto ao mar os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Então, exatamente esse trecho que nós vamos cantar, essa primeira canção, nessa manhã. Sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sabemos que Deus é bom, Deus é amor, mas Deus também é santo e Deus é justo. Ele não poderia deixar de usar o julgamento dele com aqueles que o rejeitaram, ou rejeitaram o sacrifício de Cristo na cruz. Por isso, os caminhos do Senhor são verdadeiros e justos. No final, todas as pessoas e todas as nações irão reconhecer a soberania de Deus. Todos se prostrarão e o adorarão. Quanto a nós, já temos reconhecido o seu senhorio em nossas vidas e que o temor a ele é devido? A nossa esperança está em que Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de Cristo Jesus. Só para completar, então, em Jeremias 10, 6 e 7 diz: Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Esse amor te é devido. Entre todos os sábios das nações, entre todos os seus reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. Amém? Podemos erguer a nossa voz ao nosso Deus, nesse Deus incomparável, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos senhores. Vamos nas palmas? Senhor,
Cadê vocês? Podem vir. Vamos cantar a canção, relembrar os dias da criação. Primeiro dia, o que Deus fez. Segundo, serve até para os adultos, né? Para a gente relembrar, fixar.
Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por quem tu és, ó Deus, pela tua salvação em Cristo Jesus. Queremos dar graças a ti, Senhor. Render graças ao Senhor pelo preço que pagou por nós, ó Deus. Aleluia, Senhor. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou.
olhos fechados, continue adorando o Senhor, dando graças a Ele. Deus é bom. Entregue a sua vida aos pés da cruz. Peça que Ele possa reinar em seu coração, que Ele possa estar sentado no trono do seu coração. Eras tu, antes do sol, todavia tu és. E pelo som da tua voz, impérios dobram-se aos teus pés. Fazes o mar obedecer. E em teu nome toda vez esclarecer. E sob a luz a se prostrar o universo a declarar.
Tu reinas, Senhor, eternamente reinas, maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és. És único, incomparável Deus, és Tu, Senhor. Te adoramos, ó Pai, te adoramos nessa manhã, engrandecemos o Teu santo nome, Pai, pois só Tu és digno, Pai, de toda a honra, toda a glória. Muito obrigada, Senhor. Queremos entregar mais uma vez essa celebração nas Tuas mãos, que o Teu Santo Espírito esteja aqui entre nós, falando conosco. Abençoa também o tempo das crianças, que o Senhor esteja capacitando os profs. E muito obrigada pela dedicação deles, que o Senhor esteja alcançando o coração dos nossos pequenos, para que eles louvem a Ti, Senhor, assim como nós. Entregamos nossa vida em Tuas mãos e no Teu altar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Muito bem. Quero pedir que você faça a gentileza aí de colocar o seu celular no modo avião. E quero também, antes da mensagem, compartilhar com vocês que nós estamos dando início hoje a um novo ministério, que é o Ministério de Recepção. Então, nossa ideia é todo domingo, principalmente na celebração da manhã, que nós temos muitas pessoas, graças a Deus. Nós vamos ter uma equipe ali atrás que vai recepcionar as pessoas, recepcionar às vezes aquele visitante que vem sozinho e chega aqui e se sente um pouco deslocado, e manter o nosso hall organizado, manter o nosso hall silencioso, porque o barulho no hall ele acaba atrapalhando a nossa celebração. Então nós estamos montando aí essa equipe e tudo isso para tornar a nossa celebração mais organizada e todos nós podermos aproveitar melhor o nosso tempo aqui, ok? Então eu quero convidar você agora para abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 10. Nós estamos fazendo uma série de mensagens baseadas no Evangelho de João. Temos a cada semana estudado um capítulo desse Evangelho e hoje nós vamos estudar o capítulo 10. E nós vamos ler dos versículos 10 ao verso 33. João capítulo 10, de 10 a 33. E o título da nossa mensagem hoje é Jesus, o Bom Pastor. João capítulo 10, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu:
Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: Eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Certa vez eu li uma frase, talvez vocês conheçam essa frase, diz o seguinte: se você quiser conhecer o caráter de uma pessoa, veja como ela trata quem não pode trazer qualquer vantagem para ela. Eu vou repetir. Se você quiser conhecer o caráter de uma pessoa, veja como ela trata quem não pode trazer qualquer vantagem para ela. Na semana passada nós estudamos João capítulo 9, o Tiesco expôs aqui a mensagem sobre a cura do cego de nascença, e existe uma diferença marcante na maneira como os fariseus tratam esse homem que era cego e a maneira como Jesus tratou esse homem. Os fariseus, eles desprezaram esse homem, eles expulsaram o homem. Veja aí na sua Bíblia, no capítulo 9, versículo 34. Diante disso, eles responderam: Você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. E Jesus procura o homem e se revela a esse homem como o verdadeiro Messias. Veja nos versículos 35 a 38, capítulo 9, versículo 35. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Jesus trata esse homem com respeito, Jesus trata esse homem com dignidade. E Jesus ele havia feito a mesma coisa com a mulher samaritana. Essa mulher que também era desprezada. Ela era desprezada por ser mulher, ela era desprezada por ser samaritana, ela era desprezada porque ela vivia com um homem que não era o seu marido. Mas quando nós olhamos para Jesus, ele tem uma certa predileção para se revelar para aqueles que são desprezados pelo mundo. Os fariseus, então, eles descartam esse homem, eles expulsam o cego, o homem que havia sido cego. Mas Jesus recebe esse homem como uma ovelha do seu rebanho. João capítulo 10, Jesus se revela para nós como o bom pastor. E essa metáfora do pastor é uma metáfora bastante conhecida, bastante usada no Antigo Testamento. Por exemplo, Salmo 23, que é um salmo bastante querido, o Salmo 100, Ezequiel capítulo 34, e é muito interessante como João capítulo 10 traz bastante paralelos com Ezequiel capítulo 34, nós vamos ver isso ao longo da mensagem. E hoje eu quero meditar com vocês sobre 3 verdades que João nos ensina sobre Jesus como nosso bom pastor. 3 verdades acerca de Jesus como nosso bom pastor. O bom pastor ama as suas ovelhas, o bom pastor atrai as suas ovelhas, o bom pastor carrega as suas ovelhas. Ele ama as suas ovelhas, ele atrai as suas ovelhas, ele carrega as suas ovelhas. Então, em primeiro lugar, o bom pastor ama as suas ovelhas. Veja aí o capítulo 10,
versículos 10 e 11, 17 e 18. Nós vamos ler novamente. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículos 17 e 18. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Então, Cristo é o pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ou seja, Cristo nos ama, Cristo ama a mim e a você, ao ponto de entregar a sua própria vida por nós na cruz. E por que Cristo precisou morrer por nós na cruz? Porque Ele é o único capaz de nos dar salvação. Nós não somos capazes de salvar a nós mesmos. Nós podemos ser religiosos, nós podemos ser boas pessoas, nós podemos ser bons cidadãos, nós podemos ser pessoas exemplares, mas nenhuma dessas coisas conta diante de Deus. Porque diante de Deus, a Bíblia diz, todos pecaram, todos estamos condenados, todos nós merecemos a morte eterna. Nós pecamos por intenção, nós pecamos por ação, nós pecamos por omissão. Até quando fazemos coisas boas, muitas vezes a nossa intenção é uma má intenção, é uma segunda intenção, é uma intenção egocêntrica. E por causa disso, Cristo precisou morrer por nós. E na cruz, Ele então nos substitui, Ele toma o nosso lugar, Ele sofre o nosso castigo, Ele paga a nossa dívida de pecados para com Deus. E a motivação de Jesus para entregar a vida dele por nós não foi outra senão o seu amor. Imagine a seguinte situação. Imagina que você descobre ter uma doença rara e se essa doença não for tratada, ela irá te matar. Acontece que existe um tratamento para essa doença, mas é um tratamento que custa milhões de dólares. E por mais que os seus amigos sejam generosos, eles jamais conseguirão arrecadar essa quantia de dinheiro. O SUS não vai pagar, o seu plano de saúde não vai pagar, e você irá morrer por causa de uma doença que tem cura, mas que tem um tratamento proibitivo. E um dia um advogado chega para você e diz, olha, eu tenho uma procuração de um milionário que ouviu a sua história, se compadeceu de você e decidiu pagar todo o seu tratamento. E você pode, então, você vai embarcar nos próximos dias para uma cidade no exterior que é referência no tratamento dessa doença, vai você e vai um acompanhante com todas as despesas pagas. E você vai então para esse lugar, você faz o tratamento e você é curado. Eu te pergunto, qual seria a sua atitude em relação a essa pessoa que fez isso por você? Provavelmente você desejaria conhecer pessoalmente essa pessoa. Você sentiria uma profunda gratidão por essa pessoa, você sentiria um apreço, um respeito, uma admiração por ela. Você comentaria com todas as pessoas como essa pessoa que te ajudou foi generosa com você, como ela fez algo impensável, como ela abriu mão de uma boa parte dos seus bens para salvar você da morte, e ela fez tudo isso de graça por você. Eu e você temos uma doença incurável que irá nos matar. E não apenas uma morte física, mas uma morte eterna, uma morte espiritual. Cristo foi aquele que na cruz
pagou o tratamento da nossa doença com o seu sangue. Cristo é aquele que nos cura do pecado na cruz. Cristo é o bom pastor que deu a sua vida por nós. E qual que deve ser agora a nossa atitude diante desse amor tão generoso? Por causa do amor de Cristo, eu quero conhecê-lo cada vez mais, cada dia da minha vida. Por causa do amor de Cristo, eu quero viver para Ele. Porque a vida cristã nada mais é do que uma vida de obediência, de dedicação a Cristo por causa da gratidão que nós temos. 2 Coríntios 5,14 diz que o amor de Cristo nos constrange. Ou seja, quando nós vemos o amor que Cristo demonstrou por nós, esse amor, ele nos toca tanto, ele nos comove, ele nos constrange ao ponto de eu dizer: Senhor, eu também te amo, e eu também quero viver para ti. E por causa do amor de Cristo, por causa do perdão dos pecados, eu quero compartilhar isso com o maior número possível de pessoas. Eu quero que essa mesma graça, eu quero que esse mesmo perdão, eu quero que essa mesma alegria que me invadiu quando eu conheci a Cristo, alcance outras pessoas, toque a vida de outras pessoas, transforme a vida de outras pessoas. Então, a primeira verdade que esse texto nos revela é que o bom pastor, que é Cristo, Ele nos amou, e Ele nos amou a ponto de morrer por nós, de querer morrer por nós. Eu dou a minha vida de forma espontânea, ninguém me obriga a fazer isso. Eu quis entregar a minha vida por você. E o versículo 10 diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. A palavra que João usa, ou que Jesus usa para plenamente, significa em excesso. A vida que Jesus nos dá é uma vida que transborda, é uma vida que é suficiente. Vida plena não significa uma vida sem problemas, não significa uma vida que nós não vamos passar por sofrimentos, por tribulações, mas significa uma vida abençoada com a presença de Cristo. A vida plena é uma vida que agora ela tem sentido, ela tem direção, porque em Cristo nós encontramos o sentido da vida. O sentido da vida é conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Em Cristo nós encontramos o perdão dos nossos pecados. Em Cristo nós aprendemos a amar a Deus e amar o nosso próximo, a deixarmos um estilo de vida egocêntrico e olharmos para fora. O John Stott tem uma frase muito bonita em que ele diz que quando nós nos convertemos a Cristo, nós também nos convertemos ao nosso próximo. Em Cristo nós temos um futuro glorioso. Jesus, ele diz aqui que ele nos dá a vida eterna. Nós temos a eternidade. Em Cristo nós encontramos o poder e o consolo para passarmos pelas tribulações e pelas provações da vida, que com certeza virão. Então essa é a vida plena que Cristo nos dá. Não é uma vida sem problemas, não é uma vida em que o tempo todo nós estamos nos sentindo felizes, mas é uma vida em que Ele nos dá todos os recursos que nós precisamos para viver hoje e para viver eternamente. Então, Cristo é o bom pastor que ama as suas ovelhas, que dá a sua vida pelas suas ovelhas e que dá uma vida plena para nós. Segundo lugar, Cristo é o bom pastor que atrai as suas ovelhas. João capítulo 10, versículos 24 a 27, diz assim: Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: Até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Mas Jesus respondeu: Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Os líderes religiosos, eles acusam Jesus de ser um falso Messias e de outras coisas piores. Mas a resposta de Jesus é: eu sou o verdadeiro pastor, eu sou o Messias, eu sou o verdadeiro Deus de Israel que veio reunir as suas ovelhas. E Jesus diz para esses líderes religiosos: vocês são os mercenários, vocês são os falsos pastores. E a fala de Jesus aqui, ela reflete o que diz Ezequiel 34, 2 e 3. Vai ser projetado aqui no Data Show. Ezequiel 34, 2 e 4, aliás. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Vocês lembram como os fariseus trataram o homem que tinha sido cego, que tinha sido curado? Eles xingaram o homem, eles expulsaram o homem, enquanto Jesus, pelo contrário, vai ao encontro desse homem e acolhe. Os fariseus acusam Jesus de ser um falso Messias. E Jesus denuncia os fariseus como os falsos pastores. E ao longo do Evangelho de João, nós vamos percebendo que Jesus, ele vai atraindo as pessoas para ele. Em João capítulo 1, nós vemos André, Pedro, Filipe e Natanael se tornando discípulos. No capítulo 3, nós vemos Nicodemos procurando Jesus à noite e se tornando um seguidor de Jesus. No capítulo 4, a mulher samaritana se torna uma discípula de Jesus. E ele vai depois falar aos outros samaritanos, e muitos se tornam também discípulos dele. À medida em que Jesus vai passando pelos lugares, à medida em que Jesus vai se apresentando, ele vai atraindo pessoas. Ele é o verdadeiro Messias de Israel, o verdadeiro pastor de Israel, que está formando o seu rebanho, que vai atraindo as suas ovelhas. E o que Jesus fez naquela época, ele continua fazendo hoje. Todos os dias, milhares de pessoas ao redor do mundo se sentem atraídas por Jesus e começam a segui-lo quando creem no Evangelho. Em 1983, meu avô me deu um Novo Testamento e eu li aquele Novo Testamento. Eu me lembro, eu devia ter uns 13 anos mais ou menos, eu me lembro que eu não li de cara. Eu devia ser uma pessoa muito ocupada na época. Não sei o que eu fazia que ocupava tanto meu tempo. Talvez tivesse muito tema para fazer, ou foi num período de provas e coisas assim, tinha que estudar. Mas eu me lembro direitinho que eu coloquei aquele Novo Testamento em cima de uma mesa lá em casa, e um dia eu resolvi ler o Novo Testamento. E Jesus me cativou. E eu criei em Jesus. Eu criei que Ele morreu por mim. Eu comecei a frequentar a igreja do meu avô e, pela graça de Deus, eu nunca me afastei dele. Quando Cristo nos cativa, a gente acaba dizendo como Pedro: Senhor, para quem iremos? Somente Tu tens as palavras de vida eterna. Somente Tu tens as palavras de vida eterna. Nós não podemos ir para outro. E eu queria perguntar para você: você é uma ovelha de Cristo? Você faz parte desse rebanho que Jesus está reunindo? Quais são os sinais de que nós pertencemos a Cristo? Os que pertencem a Cristo creem no Evangelho.
creem que Cristo morreu pelos seus pecados e fazem desse acontecimento o acontecimento mais importante da história e das suas vidas. Os que pertencem a Cristo se interessam por aquilo que Cristo diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E é claro que Jesus não está falando aqui de uma voz audível, mas Jesus está falando aqui de um interesse irresistível por segui-lo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Os que pertencem a Cristo se colocam debaixo da autoridade de Cristo. João capítulo 13, versículo 13, diz assim: vocês me chamam mestre e senhor, Jesus falando, e com razão, pois eu o sou. Mestre significa aquele que nos ensina em que devemos crer e como devemos viver. Jesus é o nosso mestre. E eu quero aprender com Cristo. Eu quero entender as coisas do jeito que Cristo entende e do jeito que Cristo ensina. Eu quero que a minha mente seja renovada pelos ensinamentos de Cristo. Vocês me chamam de mestre e senhor. Senhor é aquele que tem autoridade absoluta sobre nós. Então, se Jesus é meu mestre, eu quero aprender com ele como viver. E se Jesus é meu Senhor, eu quero alinhar cada área da minha vida para viver em obediência a Ele. Lógico que isso significa que nós continuaremos imperfeitos, infelizmente continuaremos pecadores até Jesus voltar ou até nós partirmos para estar com Ele, mas haverá em nós um amor, haverá em nós um compromisso com Cristo, haverá em nós um desejo de obedecer esse Mestre e Senhor. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então o bom pastor ama as suas ovelhas, o bom pastor atrai as suas ovelhas e o bom pastor carrega as suas ovelhas nos braços. Veja João capítulo 10, versículos 28 a 30. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Se nós pensarmos em um pastor humano, um pastor de ovelhas humano, ele pode carregar uma ovelha ou talvez duas ovelhas do seu rebanho nos seus braços. Se ele for um pastor bem grande, bem forte, ele consegue pegar uma ovelha pelo braço direito, outra ovelha pelo braço esquerdo e carregá-las. Jesus é o único pastor que pode carregar todas as suas ovelhas nos seus braços. Quem pertence a Cristo está absolutamente seguro nas mãos de Deus. A morte não tem poder eterno sobre elas. Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. E nada poderá nos afastar do amor de Deus. Jesus diz: ninguém as poderá arrancar da minha mão, ninguém as poderá arrancar das mãos de meu Pai. Nós estamos, cada um de nós, estamos seguros pelos braços, pelas mãos de Jesus, e ninguém irá nos arrancar dos braços dele. Paulo diz em Romanos capítulo 8, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu e você estamos seguros nos braços de Cristo. Existe um debate no meio evangélico se é possível ou não que um cristão perca a sua salvação. E eu respeito quem pensa que isso é possível. A maioria dos evangélicos acredita que sim, é possível. Mas nesse aspecto, eu concordo com o Dr. Russell Shedd. Dr. Russell Shedd, que foi um pastor e um teólogo americano, ele dedicou a sua vida para o seu ministério aqui no Brasil, faleceu há não muito tempo. E o Dr. Shedd disse o seguinte: é possível perder a salvação? Bom, isso depende. Depende de quem te salvou. Se foi Cristo que te salvou, então é impossível, pois Ele assegurou que eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém os poderá arrancar de minha mão. Agora, se foi outro que te salvou, então sim é possível perder a salvação. Jesus é o nosso bom pastor. O bom pastor ama as suas ovelhas. E a prova do seu amor foi que ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Jesus é o bom pastor que atrai as suas ovelhas. E aqueles que pertencem a Cristo se tornam discípulos obedientes, ainda que imperfeitos, mas eles sentem uma atração irresistível por Jesus. Jesus é o bom pastor que carrega as suas ovelhas nos braços. Nós estamos seguros nas mãos de Cristo e nada poderá nos afastar do amor de Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça. O pessoal do louvor pode vir aqui à frente. E eu queria perguntar para você mais uma vez: você pertence a Cristo? Cristo é o seu pastor? E você pode, nesse momento, tomar essa decisão. Você pode pedir que Cristo perdoe os seus pecados. Você pode pedir que Cristo entre na sua vida. E você que já é cristão, você pode renovar o seu amor por Cristo. Você pode, mais uma vez, se lembrar daquilo que Cristo fez por você. Mais uma vez se lembrar que Ele é o teu mestre e o teu Senhor. Obrigado, Senhor, por seres o nosso pastor. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado por teu sacrifício por nós na cruz. Obrigado porque estamos em teus braços e porque ninguém poderá nos arrancar de tuas mãos. Como tuas ovelhas e discípulos, que a cada dia possamos ouvir a tua voz e fazer a tua vontade. Que por meio de uma vida de comunhão íntima contigo, e que por meio de uma vida de obediência, dependência, fidelidade a Ti, nós possamos experimentar a vida plena que o Senhor nos dá. Nos capacita a compartilhar o Teu Evangelho, para que outros também ouçam a Tua voz e venham fazer parte do Teu rebanho. É o que nós te pedimos, em Teu nome, Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos terminar cantando esse último cântico. Que Deus nos abençoe.